Bom dia! Nessa semana haverá o confronto entre Coritiba e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vocês se lembram de algo que aconteceu em um desses confrontos? Veja o vídeo a seguir. Talvez você possa se lembrar de muita violência que ocorreu neste jogo. Mas o caso mais grave foi de um rapaz que levou um tiro na cabeça, chamado Anderson Roça. Este rapaz foi ferido com um tiro na nuca dentro do estádio. Porém, hoje vamos falar sobre o fator extracampo. Veja a entrevista com o repórter Bruno Henrique. Olá, tudo bem? Hoje a gente não vai falar sobre futebol, e sim sobre uma mãe que clamou pela vida de seu filho. Estamos aqui com a Marinês e com o Anderson. Marinês, quando que você soube que seu filho tinha tomado um tiro? Foi no dia daquela confusão lá no campo do Coxa. O pai do Anderson ligou para mim dizendo que o André, meu filho mais velho, havia ligado para ele que o Anderson tinha levado um tiro na cabeça. Depois do tiro ele foi parar no evangélico. Quem era a doutora ou doutor responsável pela UTI na época? Doutora Virgínia. Doutora Virgínia. Nos últimos tempos, é dito que o pessoal do próprio hospital desligava aparelhos. Você acha que tentaram desligar o aparelho do Anderson também? Bem, isso eu não tenho prova de que devem ter feito isso, mas várias vezes que eu cheguei lá no hospital, antes do Anderson sair do coma, sempre estava na frente do leito do Anderson aquele biombo. E eu falava para os enfermeiros, por que aquilo ficava lá na frente, né? E eles diziam, não, é porque a gente estava dando banho nele. Mas não era no horário de banho, sempre horário de visita que a gente ia lá, estava aquele negócio lá na frente do leito dele. E na terça-feira que eu fui visitá-lo, eu vi quando que eu estava me preparando para entrar na UTI, quando que dois enfermeiros empurraram, né, a cama dele contra a parede e ele abriu os olhos. E eu cheguei assim, comecei a conversar com ele, cantar hinos da igreja, e eu vi que o coração dele, que era o único aparelho que eu entendi ali, começou de 40, começou a subir, quanto mais eu cantava, mais conversava com ele, mais ia subindo, né, a pressão dele. Então daí foi quando que nós saímos de lá, né, de dentro da UTI, e o pastor Epaminondas, que estava junto conosco, eu, o André e ele se aproximou da doutora Virgínia, que era a chefe, né, da UTI. Aí ela disse assim, eu quero dar a prescrição médica do Anderson. Aí eu falei assim, ai doutora, que bom, o Anderson tá bem. Aí ela falou assim, não, o caso dele é muito grave, ele não tem chance nenhuma. Eu falei, doutora Maria, mas ele abriu os olhos? Ela falou, boneca também abre os olhos. Aí eu olhei para ela assim, daí eu falei assim, mas doutora, ele vai ficar bom. Daí ela falou assim, ele não tem chance nenhuma. E eu tô cansada de mãe ignorante vir falar que o filho vai ficar bom e fica vegetando. Aí quando ela falou isso, assim, eu peguei e falei assim para ela assim, mas eu vou provar para a senhora que Deus está acima da senhora e o meu filho vai ser daqui andando e falando para honrar e glorificar o nome de Deus. Aí ela falou, fica com a tua fé que eu fico com a minha profissão e a minha sabedoria. Então ela duvidou da sua fé, porque eu sei que você é uma pessoa bem cristã, e ela duvidou da sua fé e duvidou também de Deus, não é? Duvidou. Bem, eu acho que agora a gente vai falar com o Anderson. Anderson, você se lembra de alguma coisa que aconteceu antes de você ter entrado no estádio? Olá, eu fui fazer a prova do Enem e eu vi um jogo, era Coxa Fluminense. E o meu irmão viu também. Eu falei, eu tava de carro com o meu irmão, que eu falei, vamos pro jogo. Ele, então vamos. Fomos lá, eu não tinha ingresso, nem o meu irmão. Eu vi no telão, quando 5 minutos acabando, eu entrei no jogo.
E eu não lembro de nada. Então, a partir de quando você entrou no jogo, entrou no estádio, você não lembra de mais nada, né? Nada. Tá. Quando você estava na UTI, você fez uma promessa para Deus. Qual que foi a promessa que você fez para ele? A primeira promessa que eu estava na UTI, eu não sei o dia e a hora, mas alguém falou, eu penso que é Deus, que ele falou aqui, Anderson, é a última chance, você quer voltar? É a última chance. Eu falei, quero. Eu voltei. E foi a última chance. Eu segurei e eu falei que agora tem que fazer uma coisa para Deus levar o ministério avante. Bem, obrigado, Anderson. Obrigado, Marinês. Ficamos por aqui. Até a próxima.